Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, esse aqui é o podcast Vem a Minha Língua Russa. Vamos conversar hoje sobre como surgiu o meu interesse pela língua russa e por que eu continuo ativamente estudando russo até hoje. Essa é uma pergunta que eu recebo muito nas redes sociais e eu mesmo também faço ela aos meus alunos, que entram lá no curso de russo Fluência Incondicional. O pessoal entra no curso e depois entram lá no grupo de alunos no Telegram e eu sempre faço essa pergunta. É interessante para mim saber, o motivo das pessoas, porque elas decidiram aprender russo. Tem alunos lá no curso que são médicos, militares do Exército Brasileiro, programadores, até jogador de futebol que jogava em times ucranianos também já tem lá no curso. Então é bem interessante ver o motivo de cada um, eu sempre fico muito encantado com isso. E agora chegou a minha vez de falar isso para vocês também. Eu já fiz um vídeo no YouTube onde eu falei sobre por que aprender russo e também lá no mesmo vídeo eu falei sobre o porquê eu mesmo comecei a aprender russo. Esse podcast vai ser uma outra versão, porque cada vez que eu lembro que eu tenho que falar um pouco mais sobre como eu comecei a aprender russo e o porquê, eu sempre lembro de uma coisa ou outra que eu acabei esquecendo de falar no vídeo, então eu gosto de fazer uma versão diferente de tempos em tempos, e também o principal é que o motivo pelo que eu comecei não foi o mesmo que me fez continuar a aprender russo. E o meu motivo para aprender russo, ele sempre vai evoluindo e vai mudando. Então eu comecei por um motivo e hoje em dia eu continuo por outro motivo. Eu acho que vai ser interessante de vocês saberem um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Tudo começou com o inglês e não com o russo. Eu, a partir dos meus 16, 17 anos, senti vontade de aprender uma língua estrangeira. Fui lá, comecei a estudar inglês. Inglês foi uma língua que abriu muitas portas para mim na minha vida, no sentido de descoberta de quem eu sou e do que eu gosto de fazer. Porque antes disso, na escola, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu era mais aquele aluno que ia para a escola mais pelos amiguinhos e para praticar esportes, para jogar bola na quadra, para ficar correndo para lá e para cá. Até os meus 13 anos de idade, essa era a minha realidade na escola, Eu ia lá para brincar com os alunos, para socializar, e depois dos 13 anos eu passei a ser um tipo diferente de aluno, Eu era mais aquela pessoa calada, que ficava na escola, não conversava muito com ninguém, tinha poucos amigos, ia lá só porque tinha que ir mesmo, tirava a nota necessária para passar de ano e depois voltava para casa e ia estudar inglês, isso mesmo. Estudava inglês de maneira autodidata, assim como o russo. Eu descobri que eu gostava, porque na escola eu nunca gostei de nenhuma matéria, a não ser artes e educação física. Então eu ia pra casa, estudava inglês e descobri que eu gostava de estudar inglês. Na verdade, eu pensava que eu tinha um problema de, sei lá, déficit de atenção ou desinteresse porque eu não gostava de nada. Mas eu descobri que eu gostava sim de estudar, só que estavam me apresentando as coisas erradas. Eu estava estudando a coisa errada. E o que eu gosto mesmo de fazer é estudar aquilo que eu quero estudar e não aquilo que me mandam estudar. E aí eu comecei a estudar inglês, comecei a pesquisar, comecei a descobrir os poliglotas, pessoas que falam aí 4 línguas ou mais fluentemente. Comecei a pesquisar mais sobre como aprender mais rápido, como colocar informação, conhecimento na sua memória de longo prazo. Aí você vai caindo nos livros, nos podcasts, e eu fui descobrindo sobre esse universo, da aprendizagem de línguas estrangeiras. Fui descobrindo que eu gosto de aprender línguas estrangeiras e fui descobrindo que eu era bom em alguma coisa. Que eu, na verdade, eu me tornei bom em alguma coisa de tanto estudar aquilo que no caso era o inglês. E agora, como é que vem a língua russa nessa história? Depois de ter estudado inglês, que eu aprendi bem rápido em 11 meses, estudando todo dia, claro, 4, 5 horas por dia, eu decidi que queria aprender uma língua nova. E eu falei, cara, dessa vez eu quero aprender uma língua um pouco mais peculiar, um pouco mais que as pessoas não costumam aprender e que seja uma língua um pouco mais difícil. Aí pensei em aprender japonês. Depois pensei também em aprender chinês mandarim. Aí no fim das contas eu escolhi que ia aprender russo. Na época eu não sabia nada sobre a Rússia, eu só sabia que era um país gelado, muito frio, é o que as pessoas dizem. E eu tinha como eu posso dizer? Eu tinha aqueles estereótipos, que passam nos filmes dos russos lá, todo mundo bravo, com a cara fechada, não gosta de amizade, pessoal que é do mal, Eu não sabia nada sobre a Rússia. Eu só falei, tá, vou aprender russo aqui, quero ver como é que é e vamos lá, Eu tinha olhado assim o alfabeto russo e vi que era interessante, essas letrinhas aqui miúdas, todas elas do mesmo tamanho, interessante, bonito de se ver, E, sei lá, uma relaxada assim quando você olha pra um livro em russo, por exemplo. Aí eu gostei e comecei a estudar russo, me aprofundei e caí dentro de cabeça mesmo. E nessa época que eu decidi aprender russo, a única influência que eu tive foi o parkour, Parkour é um esporte que surgiu na França.
Pra explicar assim de maneira bem simples, é aquele esporte que o pessoal sai pulando muro, sai pulando prédio, sai dando cambalhota, mortal, né? Que o pessoal chama aqui. Eu falo cambalhota porque cambalhota é um nome que muitas pessoas conhecem. Mas geralmente a gente chama isso de mortal, ou então pirueta, né? Pode ser também. E eu treinava parkour, até hoje eu treino parkour. Bastante mesmo, como eu falei, né? Eu gosto de esportes. E no parkour, na comunidade do parkour, os melhores praticantes, né? Um dos melhores são os russos. Justamente porque você vê um vídeo de um russo praticando parkour e você vê que ele parece que ele não sente medo. Ele vai lá no obstáculo, pula mesmo, faz o que der na telha e pronto. Então você vê que ele tem muito controle mental. E por isso são um dos melhores do mundo. E eu ficava pensando, né, cara, e se eu aprender russo para poder sugar conhecimento desses russos aí, praticantes de parkour, né? Porque eu quero aprender com eles. Porque na minha cabeça, naquela época, eu tinha o quê? 17 anos ou 18, eu pensava assim, cara, se os russos são os melhores do mundo, isso não é uma questão de genética. Eles não nasceram bons assim, né? Eles não nasceram talentosos. Eles devem ter seguido um processo. Eles fizeram alguma coisa para serem tão bons assim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre os russos, assistir vídeos dele e falei, tá, tem que aprender russo para poder conseguir encontrar outras informações, né? Porque o que tinha em inglês já não era suficiente. Eu queria ver da fonte mesmo, queria buscar o conhecimento da fonte. E esse foi o meu primeiro motivo para aprender russo. O começo de tudo foi aqui. Eu era praticante de parkour e eu falei, tá bom, vou aprender russo para poder aprender com os russos sobre como praticar parkour melhor. E esse foi o começo de tudo. Como eu falei no início do podcast, o que me fez começar a aprender russo não foi a mesma coisa que me fez continuar. Então, depois disso, eu descobri a língua russa, descobri o povo russo, a cultura russa, descobri a verdade sobre a Rússia, vi que é um país incrível, né? Porque eu não sei vocês, mas antes de eu começar a aprender russo, eu tinha uma imagem na cabeça de que a Rússia era um país antigo, velho, tudo quebrado, tudo sujo. Sei lá, os russos eram um país de terceiro mundo pra mim, né? A Rússia. E eu não enxergava a Rússia como um país rico antes de estudar russo. Depois que eu comecei a aprender russo, você começa a cair nos vídeos assim na internet, né, sobre a Rússia, você começa a ter mais interesse, quer saber mais sobre a cultura, sobre como funciona a Rússia, quer ver como são as cidades, aí você pesquisa na internet e vai descobrindo a verdade. Eu vi que a Rússia era um país incrível, gigantesco, né, que isso eu já sabia, e que, cara, tem pessoas incríveis na Rússia. Na Rússia é um país que ou é 8 ou é 80, né? Ou você vai encontrar um cara muito idiota, muito sem noção, ou você vai encontrar um gênio absoluto que não tem em nenhum outro lugar. Então é bem 8 ou 80. E aí eu vi as cidades russas bonitas, né? Você vê assim a estrutura das cidades, a arquitetura, limpinho, Moscou, São Petersburgo, as outras cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Limpinho, bonitinho, legal, gostei. Questão de segurança na Rússia também é mais seguro do que no Brasil, mais limpo do que no Brasil. Eu acho que a sensação de bem-estar na Rússia também é maior do que no Brasil, porque você chega lá em Moscou, em São Petersburgo, né, comparando com Rio de Janeiro e São Paulo, você vê assim a rua, tudo limpinho, tudo bonitinho, a arquitetura bonita, pessoas andando bem arrumadas na Rússia, não tem aqueles cracudos, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de cracudo, né? Moradores de rua. Não tem os cracudos lá no chão, cachorro abandonado. Na Rússia não tem tudo isso. Então você chega na Rússia, né? Se você quer ter uma boa sensação, você tem na Rússia. Sendo que no Rio de Janeiro e no Brasil é um pouco diferente, né? Eu não quero falar mal do Brasil e idolatrar a Rússia, mas pelo menos essa é a sensação que eu tenho, né? A sensação de bem-estar e de riqueza na Rússia é maior do que no Brasil por conta das coisas que você vê, né? Por conta do que é lhe apresentado lá quando você chega na Rússia. Ou seja, resumindo, eu comecei a aprender russo por um motivo e continuei por outro. Comecei por causa do esporte, do parkour, e continuei por causa do povo russo, da cultura russa, da língua russa em si, que também me mostrou ser muito interessante, uma língua bem peculiar, que você começa a se aprofundar nela e você tem mais interesse ainda, você vê que não é tão fácil, e a dificuldade é uma coisa que me atrai. Eu gostei da dificuldade e isso me fez continuar, descobrir a verdade sobre a Rússia, né? Eu pensava que era um país totalmente largado, assim, sei lá, não tem nada. Eu não dava nada pra Rússia e recebi tudo dela, né? Eu gostei demais e esse foi o motivo, né? Comecei por um, continuei por outro. Depois disso veio a vontade de trabalhar com a língua russa. Isso aqui já é uma coisa um pouco mais recente, né? Isso aí que eu acabei de falar foi o começo de tudo, agora vamos partir para a história recente da coisa. Eu comecei o meu canal, o meu projeto na internet, o Venha Minha Língua Russa. A ideia inicial desse projeto sempre foi mostrar como eu, Thiago de Mello, estou aprendendo russo e quem quiser fazer igual a mim pode fazer. Eu
fazia os vídeos no YouTube e falava, pessoal, ó, tô aprendendo russo dessa forma, eu faço isso. Se vocês quiserem fazer também, podem fazer. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar. E com o tempo, o pessoal foi me pedindo aulas de russo, né? Eu fazia isso muito, todo dia. Assim como o inglês, eu estudei de maneira muito dedicada todo dia. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer pouco das coisas, né? Quando eu coloco minha cabeça em alguma coisa, eu faço aquilo ali muito. Eu pesquiso muito, eu leio vários livros, eu escuto vários podcasts, eu tento me tornar um especialista naquilo que eu tô fazendo e faço demais. Então, um progresso que muitas pessoas têm em 4 anos, eu tenho em 1 ano só, porque eu faço o dia inteiro, eu fico o loucão ali, isolado, só fazendo aquilo. Então, eu comecei o projeto Venha Minha Língua Russa e mostrava às pessoas como eu estudava russo e oferecia, né, cara, se você quiser fazer igual, faz aí. E se tiver dúvidas, me pergunta. Com o tempo, o pessoal foi me pedindo aulas de russo. Aí eu falei, nossa, já estão me pedindo aulas de russo? Será que eu me tornei tão bom assim? Então, eu comecei a dar aula de russo no YouTube gratuitamente. E depois disso, além das aulas gratuitas de russo que eu fazia no YouTube e ainda faço, meus inscritos começaram a me pedir por aulas particulares e eles falavam, Thiago, me ensina aí o que você sabe sobre como aprender russo, me ensina aí o básico de russo e vamos fazer isso no Skype, no Zoom, vamos lá. Aí eu, todo sem confiança, né, não tinha essa experiência antes, fui lá e ajudei algumas pessoas ali, algumas poucas pessoas, e eu descobri que, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu quero me tornar bom em ensinar russo, quero ensinar russo pro pessoal, e é isso aí. Foi aí que surgiu o meu trabalho como professor de russo, comecei a criar projetos, né? Tem esse podcast aqui, tem o meu canal no YouTube, tem um canal no Telegram, tem um curso de russo fluência incondicional, que é mais completo, tem mais materiais, tem meu contato pessoal para tirar dúvidas, é o principal de todos, né? É o que faz esse projeto acontecer, graças aos alunos que a gente tem lá, eu consigo ter meios financeiros de manter o projeto. E aí eu comecei, pessoal, foi aí que eu comecei a gostar e percebi, cara, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer na minha vida, eu vou transformar minha paixão em trabalho, né? Uma coisa que eu comecei ali com o inglês, descobri que queria um idioma mais difícil, fui pro russo e falei, pô, é isso aqui que eu vou fazer agora. Então observem que no começo eu não tinha nenhuma ideia da distância que eu ia percorrer, não queria que isso fosse um trabalho, acabou se tornando porque me pediram e eu acabei gostando. E agora eu sinto como se a Rússia fosse a minha segunda terra natal, de tanto que eu pesquisei, de tanto que eu aprendi sobre a Rússia, de tanto que eu passei a conhecer sobre o país. Não há nenhum outro país no mundo que eu conheço mais do que Rússia e Brasil, né? Então, e China também é uma coisa que eu conheço um pouco mais também. Fora a China, né? Rússia e o Brasil são os países que eu mais conheço, então eu me sinto em casa quando eu falo sobre Rússia. E quando eu interajo com os russos, é uma coisa que já é de segunda natureza. Então, minha vida toda está cercada pela língua russa. O dia inteiro em casa, ouvindo música em russo, podcasts em russo, lendo livros em russo, trabalhando com a língua russa, né, traduzindo, fazendo aulas para o curso, vídeos para o YouTube também, podcast como esse aqui, falando sobre a Rússia. Amigos também, eu acho que eu tenho mais amigos dos amigos estrangeiros, né? Eu tenho mais amigos estrangeiros do que de outros países, né? Tem bastante também ucraniano e de Belarus. E agora eu continuo estudando russo porque eu me habituei, eu não consigo não estudar russo. Pra mim é um hábito já que se eu não fizer o estudo diário ali de russo no dia a dia, eu sinto como se estivesse faltando alguma coisa. É tipo como se você estivesse sem uma perna. Você sente falta dela, sem um braço, sem um dedo mindinho. Você sente falta. Você passou o dia sem beber um copo d'água. Pra mim também é uma coisa que eu sinto falta. Não escovou o dente, não tomou banho. Sabe como quando você passa um tempo, sei lá, você vai fazer um acampamento e você fica 2, 3 dias sem tomar banho? Você já se sente meio estranho ali, tá faltando alguma coisa na minha vida. E pra mim, ficar sem estudar russo é a mesma coisa. Eu sinto falta já, é o meu momento de lazer e eu já sinto prazer, né? No começo não foi assim. Eu falo pra vocês que no começo é difícil sim. Você vai ter que se forçar a aprender russo, mas chega um momento em que você se sente em casa e você fala, cara, eu tenho que estudar russo pra me sentir bem. Então, basicamente, é por isso que eu continuo estudando russo até hoje. E também porque eu tenho na minha mente, né, a ideia de que um bom professor deve ser um excelente aluno. Cara, se você tem um professor que ele também estuda aquilo que ele está ensinando, né? Ele é aquele cara que ele faz o que ele ensina. Esse é o melhor dos cenários. Então, eu acredito muito nisso, que um bom professor deve ser um excelente aluno. E é por isso que eu continuo estudando russo também, né? Mas mais do que isso, é a questão do hábito que eu simplesmente não consigo parar. É um momento de lazer, uma coisa que eu já faço há muito tempo e não tem como parar mais pra mim. Eu quero continuar fazendo. Então, basicamente, pessoal, então eu acabei de falar pra vocês como surgiu o meu interesse pela língua russa e por que eu continuo estudando russo até hoje.
Peço que vocês me digam também a história de vocês. Escrevam aí nos comentários. Esse podcast, ele tá aí nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, né? Tem um canal específico lá só para esse podcast. Aproveitem e me digam aí a história de vocês. Por que começaram a aprender russo? Por que continuam até hoje? E onde vocês querem chegar com isso? Querem trabalhar com a língua russa? Querem simplesmente desfrutar, né, de conteúdos na internet que estão aí disponíveis em russo? Qual é o objetivo de vocês, beleza? Lembrando que quem quiser um acompanhamento mais próximo, materiais para estudar, vídeos, mais de 120 aulas e sempre com atualizações, é lá no curso de russo Fluência Incondicional, tá? É o que mantém aqui o nosso projeto vivo, é de lá que a gente tira a renda para comer pãozinho todo dia, tomar café da manhã e ajudar a melhorar o projeto, investir aqui no projeto, crescer ele e ajudar as pessoas, os brasileiros, a aprender russo cada vez melhor. Beleza, pessoal? Esse foi o podcast Venha a Língua Russa, eu sou o Thiago de Mello e nos vemos no próximo episódio. Pacá, pacá.